Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos todo o conteúdo do capítulo 4 do livro de Amós. Vamos estudar Amós 4, 1 a 13. Na verdade, esse é o segundo discurso de Amós. O primeiro foi baseado no capítulo 3 e o terceiro discurso estudaremos no capítulo 5. Nesse discurso, Amós chama a atenção do povo, iniciando com uma repreensão às mulheres. Nesse capítulo, constatamos que Deus, através do seu profeta, se dirige primeiramente às mulheres, condenando-as duramente por representarem todo tipo de pecado que se via na sociedade israelita daqueles dias. Os pecados destacados eram os da opressão e da idolatria. Pelos seus pecados, toda a sociedade, especificamente as mulheres, experimentariam o castigo divino. Amós mostra que Deus enviou seca, fome, peste, espada e morte para admoestar o seu povo. Porém, todas essas advertências foram menosprezadas, foram desconsideradas. Por isso, pior que os castigos anteriores, Deus faria cair um castigo muito mais severo, muito mais duro sobre o seu povo. Daí vem a expressão tão conhecida: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, conforme o versículo 12. Amós está mostrando que muitas vezes não aprendemos com a experiência. As experiências da vida são os melhores mestres se as escutarmos e as aproveitarmos. Os israelitas não quiseram aprender com as experiências e por isso Deus lhes enviaria pior castigo. Haveria esse castigo porque desenvolviam os rituais religiosos que não agradavam a Deus, mas lhes agradavam. Ao invés de agradar a Deus, agradavam a eles mesmos. O perigo que eles corriam era de não voltarem-se para Deus. Sofreriam com seca, falta de água, fome, desastres da natureza e derrotas na guerra. Foi por causa desses erros que Amós os repreendeu. E diante disso, então, o título para a nossa reflexão é As Advertências contra os Rebeldes. Eu repito, esse seria um título que podemos usar para resumir esses 13 versículos do capítulo 4. As Advertências contra os Rebeldes. Baseado, então, em Amós, capítulo 4, 1 a 13. Na verdade, quando introduzimos o estudo desse texto, percebemos que o profeta Amós, orientado por Deus, condena severamente a vida urbana de Samaria, a capital do Reino do Norte, a capital de Israel. Ele traz essa condenação não porque os habitantes tinham abandonado a vida do interior, a vida pastoril ou agrícola. Não, a condenação tem por base os seus magníficos palácios, a ostentação, a vida de luxo, a vida orgulhosa, pois era um reflexo da sua arrogância, da sua injustiça e da opressão desumana com as quais eles tratavam os pobres, os desvalidos, todos os que não tinham como se defender deles, os poderosos e dominadores. Amós era um cidadão de Tecoa, um pastor que lidava com o gado, que conhecia bem a lide do campo. Porém, ele tinha boas condições econômicas. Ele não pertencia à classe mais pobre dos oprimidos a quem ele defendia. Não fica claro a maneira pela qual ele teve conhecimento das condições religiosas de Israel. Porém, é possível se imaginar que ele tenha feito algumas viagens até Samaria e até Betel, talvez até para vender o seu gado, e assim tomou conhecimento da situação alarmante de desrespeito e menosprezo à lei de Deus. Quando ficamos incomodados pelas injustiças e mazelas da sociedade, certamente Deus está falando ao nosso coração, requer de nós uma disposição para denunciar esses erros. Como um pastor inteligente e treinado através das diversas experiências no desenvolvimento do seu negócio em Tecoa, Amós observou e não se contentava em ver aquela situação tão deplorável de Samaria, a capital do Reino do Norte. Com o conceito da majestosa justiça divina, da integridade divina e da compaixão divina, Amós então sentiu-se plenamente habilitado para proclamar a justiça de Deus contra a maneira pela qual Israel vivia na sua vida naqueles dias
de então. O princípio, então, que podemos extrair dessa palavra severa de Deus através do seu profeta Amós, que resume todo o conteúdo do capítulo 4, se vê nessa frase sintética. Deus quer que todos os rebeldes arrependidos atendam às suas advertências. Eu repito, Deus quer que todos os rebeldes arrependidos atendam às suas advertências. Logicamente, os que ainda não se arrependeram, Deus quer que eles se arrependam. Mas o que Deus quer é que todos atendam às suas advertências. E nesse capítulo, nós vamos encontrar 3 advertências que devem ser atendidas, demonstrando que houve, então, de fato, um verdadeiro arrependimento. A primeira advertência refere-se aos que incitam os outros à maldade. Então, é uma advertência dirigida a uma determinada classe de pessoas, aqueles que incitam os outros à maldade, com base nos versículos 1 a 3, e eu leio para você esses versos. Ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes como fisga de pesca. Saireis, cada uma em frente de si, pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Este capítulo parece consistir de uma série de mensagens curtas, talvez até pronunciadas em diversas ocasiões. Mas o que se vê nesses versículos não é só uma crítica às mulheres israelitas. O emprego da metáfora do gado para descrever pessoas não é de todo estranho no Antigo Testamento. Você pode conferir isso lá em Salmo 22, Jeremias 31, Oséias capítulo 4. Mas a verdade é que Amós fala primeiramente às mulheres e mulheres corpulentas de Samaria. E ele fala com ironia. Bazã estava ao oriente do Rio Jordão. Era bem conhecida pela fertilidade dos seus pastos e pela qualidade do seu gado. Então, sem dúvida, essas mulheres, às quais Amós se refere, eram da alta sociedade de Samaria e eram formosas, tinham boa saúde. Entretanto, a atitude delas para com os pobres era reprovável. Temos que admitir que o pecado toca e corrompe todas as pessoas. Temos o pecado da manipulação, que é envolver outros em nossos desejos corruptos. Temos o pecado da falta de integridade e da falta de responsabilidade. Temos o pecado da opressão e falta de sensibilidade para com os pobres. Temos o pecado da jactância, isso é, da arrogância, do orgulho pela posição que temos ou conseguimos. Essas senhoras deveriam saber das consequências desses pecados. Haveria morte, haveria sofrimento, haveria exílio, haveria destruição. Na verdade, essas senhoras incitavam seus maridos a oprimirem e maltratarem os pobres para terem cada vez mais, para terem mais abundância de dinheiro, para poderem comprar bebidas e objetos de luxo. Agora, essa é uma situação que se repete ainda nos dias de hoje. Mas quem é responsável? O tirano que autoriza o assassinato ou o soldado que dispara contra a vítima? Quem é responsável? Os pais que não cuidam das necessidades dos filhos ou a sociedade que recusa pagar um salário digno para aquele pai trabalhador, dizendo então que ele não tem preparação adequada? O profeta, indignado, proclama que o Senhor tem jurado por sua santidade que essas mulheres serão levadas com ganchos para o matadouro, como faziam com as vacas de Bazã. A arte do Oriente Médio retratou, através de pinturas, engradados de presos tratados de forma desumana. E muitas mulheres, às quais Amós se referiu, estavam retratadas nessas pinturas.
Então a ideia do hebraico é que elas seriam levadas para um lugar chamado Armon, e não mais para os seus palácios. Elas incitavam seus maridos a pecarem, e elas então eram culpadas. Não se tem identificado nenhum lugar com esse nome Armon, porém não se trata da famosa montanha mencionada em outras partes da Bíblia, mas sem dúvida a metáfora era bem clara. Elas seriam levadas ao cativeiro, e por terem consciência dos seus pecados, um castigo pior estava reservado a essas nobres senhoras, as quais Amós chamou de vacas de Bazã. É uma palavra dura, mas é uma palavra severa vinda de Deus para aquelas que incitavam seus maridos a pecarem grosseiramente contra os pobres. A segunda advertência refere-se aos que praticam rituais excessivos, porém vazios. Veja os versículos 4 e 5. Acompanhe a minha leitura aí na sua Bíblia. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Querido amigo, o profeta aqui emprega o mesmo imperativo que encontramos no Salmo 100, em referência a Betel, o primeiro lugar de cultos do Reino do Norte, um local situado a 35 quilômetros ao norte de Jerusalém. Gilgal, juntamente com Dan, eram os 2 outros santuários do Reino do Norte. Conforme Josué 4, 1 Reis 12, parece-nos que Gilgal era o local do santuário que ficava do lado do Rio Jordão. Oséias, como vimos, condenou o culto luxuoso em Gilgal. Somente os ricos podiam oferecer os sacrifícios e ofertas com abundância e frequência de 3 em 3 dias, como Amós menciona. De um modo irônico, então, o profeta os estimula a trazer seus dízimos a cada vez mais, a cada 3 dias, ao invés de a cada 3 anos, como a lei estipulava. Veja, por exemplo, Deuteronômio 14, 28. A expressão, porque disso gostais, no versículo 5, indica que o povo praticava o culto para satisfazer os seus próprios desejos e não para adorar a Deus com sinceridade. O centro da vida desses ricos se achava no dinheiro e não em Deus. Inclusive, somente podiam oferecer sacrifícios e ofertas semelhantes. Por quê? Porque tinham roubado dos pobres. Amós então diz claramente que tais atividades religiosas constituíam nada mais, nada menos do que uma rebelião contra Deus. O que Deus requer do verdadeiro adorador é que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, conforme o profeta Miqueias disse no capítulo 6, versículo 8. Querido amigo, será que nossa adoração, nosso culto, tem por base essas mesmas características? Será que estamos fazendo como os israelitas ou estamos atendendo ao apelo de Deus através de Miqueias? Será que as nossas vidas se caracterizam dessa maneira? Se assim não for, Deus não aceita aquilo que estamos oferecendo a Ele. Se não tivermos justiça, misericórdia e andarmos humildemente diante de Deus, o nosso culto, a nossa adoração não chega à presença de Deus. Por isso, então, a terceira advertência refere-se à dureza de coração, que impede o arrependimento. Veja os versículos 6 a 12, essa é a última parte do nosso estudo. A terceira advertência refere-se à dureza de coração que impede o arrependimento. Eu leio para você esses versículos. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra. Eu mantive a seca.
Um campo teve chuva, mas outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens, matei-os à espada, e os vossos cavalos, deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós, capítulo 4, versículos 6 a 12. Querido amigo, depois de falar sobre o que o povo fez, Amós passa a falar sobre o que o Deus fez, sobre aquilo que Deus fez para trazê-los ao arrependimento. Mas mesmo assim, eles não se dobraram a ele. Amós então enumera 7 desastres que foram resultados de causas naturais, com exceção do último, porém todos eles comandados por Deus, que tinha por objetivo causar arrependimento ao seu povo. Foram todas ações disciplinadoras com o objetivo de avisá-los do perigo que corriam por causa da sua rebelião. Deus enviou para eles fome, seca, ventanias, em 4º lugar, pragas de gafanhotos, em 5º lugar, mortandade, em 6º lugar, morte à espada, e por fim, Deus enviou para eles também terremotos em 7º lugar. Querido amigo, esses desastres normalmente levariam o povo a se voltar para Deus. Deveriam se converter, se arrepender. Porém, parece que não alcançaram esse objetivo. Por quê? Porque eles estavam duros nos seus corações. Deus tinha indicado na lei que a obediência à lei e aos mandamentos resultariam em bênçãos. Mas também estava claro que a desobediência traria maldições e castigos. Você pode conferir isso lá em Levítico capítulo 26 e no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Também, quando foi estabelecida a monarquia em Israel, Samuel deixou bem claro que a nação corria sério perigo quando preferisse obedecer aos homens do que obedecer a Deus. Veja e confira isso lá em 1 Samuel, capítulo 12. A nação corria o risco de ter sérias consequências se abandonasse a lei do Senhor. Os profetas também advertiram sobre esse mesmo perigo em diversas situações. E aqui Deus usou Amós para chamar a atenção do povo, dizendo-lhes que essas catástrofes eram uma tentativa de fazê-los voltar para ele. Mas o resultado, em cada caso, termina com esse triste estribilho. Contudo, não vos convertesses a mim, diz o Senhor. Veja isso no versículo 6, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11. Certamente, quem ouvia Amós sabia e entendia agora por que estavam passando por aquelas tribulações. Deus os estava chamando de volta. No Antigo Testamento, em diversas ocasiões, vemos essa mesma tentativa de Deus chamando o seu povo de volta através dessas consequências da desobediência à lei. Todas essas situações difíceis que o povo enfrentava foram sinais que Deus tinha dado, que Deus tinha usado para fazer o povo refletir e voltar para Ele.
Portanto, Amós anuncia que Deus vai chamar os seus filhos rebeldes diante do seu supremo tribunal para aplicar a eles a sentença que a sua rebeldia e idolatria mereciam. E finalmente, no verso 12, os verbos prepara-te e encontrar-se vêm lá do livro do Êxodo, capítulo 19, quando a aliança foi estabelecida. Amós anuncia que irão comparecer diante de Deus não para fazer um novo pacto, mas para receber a sentença por não terem cumprido a aliança firmada. Esse encontro futuro não seria nada amistoso, mas seria um encontro para ouvir a sentença definitiva. Querido amigo, o versículo 13 é uma conclusão, porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus, Deus dos exércitos, é o seu nome. Esse, na verdade, é um hino de louvor ao Senhor, mas é uma chamada de atenção, porque todos nós iremos comparecer diante dele. A minha oração é que você possa comparecer e estar em ordem diante desse Supremo Deus Criador. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.